vestibulado, tudo bem com você? E aí, Cris, já passei pelas primeiras fases de vestibular e agora? Como é que eu começo a estudar para as provas de segunda fase? Bora cuidar da sua segunda fase? Bom, pra gente começar, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você só vai pensar nas provas de segunda fase depois que terminarem as suas provas de primeira fase. Claro, a primeira coisa que eu vou te pedir é que quando você estiver lá fazendo a sua prova de primeira fase, eu sei que tem alguns vestibulares que eles deixam até a gente trazer a folha de resposta, enfim. Mas se esse não for o caso de um dos vestibulares que você vai prestar, tenta anotar o teu gabarito com as respostas para facilitar a sua correção quando for divulgado o resultado. Eu sei também que a maioria dos vestibulares das instituições, elas divulgam a relação dos aprovados para as segundas fases já muito em cima, às vezes faltando 15 dias para iniciar as provas de segunda fase, o que não é legal. Por quê? Porque é muito pouco tempo para você começar a estudar. A dica que eu te dou é com o gabarito do teu resultado de primeira fase que você já faça uma correção. Então, independente da divulgação oficial da instituição que você prestou vestibular, os cursinhos, eles já começam esse processo de correção e já divulgam logo de imediato. E, sério mesmo, o resultado é bem parecido se não for o mesmo. Com o teu gabarito em mãos e a divulgação das respostas, você já vai ter uma noção próximo da real do teu resultado. A partir desse momento, você já tem uma ideia com base na nota de corte do seu curso do ano passado, se você chegou, se você atingiu, se você superou ou se falta um pouquinho. Lembrando, gente, que tem alguns cursos, como por exemplo a engenharia, que nos últimos anos a nota de corte oscilou aí em média 6 pontos. É muita coisa. Então, se na correção você viu que você chegou lá, ultrapassou, lindo, né? Ou que você tá quase lá, é a partir deste momento que você vai começar a se preparar para a sua prova de segunda fase. Então, você fez o vestibular no domingo, chegou em casa, já fez essa correção. Você vai começar a estudar para a segunda fase na segunda. Por quê? Porque o tempo é muito curto para iniciar o processo de segunda fase. Você vai ter aproximadamente só um mês para estudar. Outra coisa que eu quero deixar claro é que esse um mês de estudo a gente vai focar de forma estratégica a estudar para provas de segunda fase. Mas falando em conhecimento, você já vem se preparando desde o início, porque estudando para a primeira fase é conteúdo. Você também está estudando para a segunda. O que muda é o formato de prova, porque é claro, a prova vai ser dissertativa. Outra coisa legal também, que é o oposto da primeira fase, é que o teu maior inimigo na primeira fase era o tempo de prova. Você tinha em média só 3 minutos por questão. Agora não, agora o tempo não é mais um problema. Você vai ter em média 17, 18 minutos para você desenvolver um raciocínio lógico e ser assertivo na sua resposta. Então agora a gente vai se preparar da mesma forma que você se preparou para a prova de primeira fase. Você também vai fazer simulado, só que de segunda fase. Lembra do lance, do padrão de reconhecimento visual, porque a gente só tem medo do desconhecido? Então, você vai aplicar isso para a prova de segunda fase. A postura não preciso nem falar, né? Que teu corpo já tá mais do que condicionado a ficar 5 horas e meia, 4 horas e meia na mesma posição, então tá tudo certo. O que vai mudar um pouquinho agora é a forma como você vai mensurar o seu resultado, porque antes, como eram alternativas, ou você acertava ou você errava. Agora, até mais do que na primeira fase, você precisa aprofundar e entender mais ainda a metodologia de cada vestibular, porque o corretor, ele sabe o que ele quer ler, ele sabe o estilo de aluno que ele quer naquela instituição, naquela universidade. Você, mais do que conhecimento, tem que responder no mesmo formato que aquele vestibular exige. Como a gente aprende isso? Fazendo simulado e treinando metodologia. Então vamos lá. Como você vai começar a simular?
Você tem aí, em média, um mês e meio até a tua prova de segunda fase, porque você já começou a estudar bem antes da divulgação oficial. Você vai imprimir pelo menos as provas dos 10 últimos anos da instituição, da universidade dos seus sonhos. Vamos supor que você prestou aí Unicamp, Unesp, FUVEST e tem a possibilidade de ir para a segunda fase desses 3 vestibulares. É possível estudar a fundo em um mês só 3 metodologias diferentes e fazer aí quase 100 provas? Não dá, né, gente? A gente tem que ser realista. Então a minha sugestão é que você escolha qual a universidade dos seus sonhos, qual aquela que tem mais a ver com você, ou de repente até pela localização, qual é mais confortável. Enfim, faça a sua escolha, a escolha é sua, ela é individual e foque nessa escolha. Então você vai imprimir, por exemplo, vamos imaginar que a sua opção, que a sua escolha é a FUVEST. Então você vai imprimir as provas de segunda fase do seu curso dos 10 últimos anos. Considerando esse exemplo da FUVEST, você vai ter um total de 30 provas para simular, porque antes eram 3 dias de prova, certo? Você vai pegar essas 30 provas, parece muito, mas não é. Relaxa que dá tudo certo no final. Você vai pegar essas 30 provas, você vai dividir aí nesse teu um mês e meio de estudo para fazer uma prova por dia de segunda a sexta. Você vai ter aí 45 dias de estudo. Você vai ter aí 45 dias fazendo provas. Ah, Cris, mas eu não tenho um mês e meio, eu tenho menos tempo. O que eu faço? Você coloca simulado para fazer aos sábados também. E aí tá tudo certo, você faz teu simulado de segunda a sábado. Dá na mesma. Agora você já sabe que você tem aí 30 provas para fazer, que você vai fazer de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Mas como você vai realmente fazer essa prova? Como você vai começar? Você vai pegar a primeira questão da tua primeira prova, vai acionar o seu cronômetro e vai fazer a questão do início ao fim. Assim que você terminar essa questão, você vai pausar o cronômetro e anotar lá no cantinho do lado da questão o tempo que você levou para concluir aquele exercício. Ah, mas Cris, você não falou que o tempo não é um problema na segunda fase? Por que eu preciso anotar o tempo? Então, para você começar a distribuir melhor o seu tempo total de prova. Porque pode ser que em algumas questões você demore mais para concluir aquele exercício e outras você faça mais rápido. E aí você começa a equilibrar o seu tempo total da prova. Assim que você terminar aquela questão e pausar o seu cronômetro, você não vai partir para a próxima. Nesse exato momento, você já vai procurar a resposta daquele exercício para saber se você acertou por completo, se você errou ou se você acertou mais ou menos. Onde você vai procurar essa resposta? Os cursinhos, eles disponibilizam as correções das provas de segunda fase. E tem inclusive algumas instituições, alguns vestibulares, que eles também divulgam as respostas esperadas. Quando você for parar para fazer a correção, você vai ser extremamente crítico com o seu resultado. Não é para você achar que tá tudo certo, não, é para você ser crítico mesmo. Na dúvida, jogue tua resposta lá para baixo, desconte pontos de você, para o seu resultado ser mais próximo do real. Uma outra sugestão é você procurar 2 opções de respostas, como por exemplo 2 cursinhos diferentes. Por quê? Por ser uma questão dissertativa, você vai encontrar aí uma variedade muito grande de respostas. Na dúvida, pega ali 2, 3 opções e compare o resultado. Agora, você vai ter o seu caderninho de dúvidas, parte 2. Em que momento você vai utilizar? Vamos imaginar que em uma das suas provas você tá lá numa questão e você viu que deu aquela, sabe aquela travada? Que o assunto não desenrolou legal, que você não tinha conhecimento suficiente para argumentar e para ser assertivo na sua resposta, enfim. Você vai pegar o teu caderninho de dúvidas 2, você vai parar para anotar qual a matéria, qual o conteúdo específico que você estava indo mal. E com a dúvida anotada,
Já já eu vou te explicar o que você vai fazer com ela. Você deve estar pensando agora, nossa, Cris, mas por que eu vou corrigir assim que eu terminar a minha resposta? E eu vou te explicar a importância disso. Se você parar para fazer uma prova do início ao fim, quando você concluir essa prova inteira, por serem questões dissertativas, provavelmente na hora da correção você não vai lembrar mais a lógica que você utilizou logo nas primeiras questões. Resolve a questão, para corrigir, você vai entender como você chegou naquela resposta ou naquela conclusão. E também não vai precisar ficar relendo a questão, gastando o dobro do tempo, enfim, voltando na questão novamente. É importante também você se atentar que no momento que você estiver ali corrigindo a questão, é uma oportunidade de você parar para estudar e entender se caiu alguma coisa que você errou ou que você não respondeu da forma esperada ou da forma correta. Você corrigindo ali de forma pontual é um momento onde você vai aprender com o teu erro, agregar conteúdo e se cair de novo você não vai errar mais. Bom, então tá, e aí? Eu vou fazer simulado de segunda a sábado, um simulado por dia. E o que eu vou fazer com o meu domingo? O domingo é para ser um dia mais tranquilo para você. Primeiro que você também precisa descansar um pouco, até porque você está vindo de um período bem desgastante de provas de primeira fase e depois, nesse processo de preparação para a segunda fase, você está fazendo uma prova de vestibular por dia. Então é um dia para você dormir até mais tarde, para você dar uma relaxada, para você dar uma desestressada, para equilibrar o teu desgaste mental e pegar os seus caderninhos de dúvida e de decoreba e estudar de forma pontual aquele conteúdo específico que você mais errou durante a semana fazendo simulado. Uma última dica. Lembra que na nossa aula sobre a importância de fazer simulado eu dei como sugestão para você ler o Vencendo a Primeira Fase da FUVEST? Então, a gente tem um livro também que também foi escrito com a resolução da FUVEST 2010, só que para a segunda fase, por aquele mesmo aluno que foi um dos primeiros colocados aí para o curso de Medicina da Universidade de São Paulo. Lembrando que a dica desse livro, desse PDF, ela vale para qualquer vestibular de segunda fase que você for prestar, e o foco do livro tá no primeiro dia de prova. Então, mesmo agora, esse ano, com essa mudança recente de 3 dias para 2 dias das provas de segunda fase da FUVEST, tá super valendo e vale a dica. Pega, dá uma lidinha, porque você tá ligado, né? Dica boa, a gente compartilha e usa a nosso favor na hora da prova. Então, para finalizar, é extremamente importante você entender que você precisa dar continuidade no teu processo de estudos, na sua organização e disciplina para estudar. Porque tem gente que vai para a segunda fase e dá aquela relaxada, porque achando que indo para a segunda tá tudo certo e a vaga lá na universidade está garantida. E isso, infelizmente, não é verdade. Para você garantir a sua aprovação, para você garantir que você seja convocado, como lá na Ancoragem, na primeira matrícula para o curso dos seus sonhos, estude durante esse mês. É só mais um mesinho, mas que pode ser crucial e mudar completamente o seu resultado. É só um mês, se joga, estuda que nem um tarado. Depois, comemora, descansa, viaja. Pensa lá na frente em curtir a festa dos aprovados. É só sucesso, é só alegria e tá tudo certo. A gente se vê na próxima aula. Um beijo!